Sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce e eu tô com meu amigo Everton. E aí, Everton? E aí, Marcelo, como tá? Tudo bem? Tudo certo, cara. Rapaz, hoje eu sei que você que captou esse nosso entrevistado de hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho mais quem que você trouxe e o porquê que você escolheu esse empreendedor. Legal, hein? Bom, eu trouxe alguém lá da minha terra, lá de Várzea Grande, empreendedor lá da nossa cidade. E eu tô com a colinha aqui, algumas informações importantes, né? É um empreendedor jovem, eu acho que é um dos mais jovens que já veio aqui no Zoom Talk. E é interessante também envolver os jovens dentro aí do empreendedorismo, né? É, Hoje o nosso bate-papo vai ser com um empreendedor do ramo de alimentos, hein? Ele é empresário da empresa Ovos da Gema. Que empreendimento, né, Marcelo? É diferente, né, Everton? Diferente de todos que a gente já trouxe aqui também. Já foi monitor de buffet infantil, motorista de aplicativo e aos 21 anos ele já começou a empreender. Olha, bem jovem, hein? Uhum. E quando era criança, Marcelo, ele queria ser jogador de futebol. E foi, né? É Mas verdade. ele vai contar Ele vai essa contar um história, pouquinho essa isso pra história gente aqui. direitinho. Mas antes, Exatamente. Everton, antes da gente apresentar melhor ainda, deixar o nosso entrevistado falar um pouquinho sobre ele, eu gostaria de pedir para você que está aí em casa, que gosta do nosso conteúdo, que aprecia o Zoom Talk, né? Todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui de trazer conteúdo relevante para você que quer empreender ou que empreende, entender um pouquinho da trajetória, de conhecer as histórias dos empreendedores locais, né, aqui de Mato Grosso, que você deixasse aí a curtida, né, comentar Comentário. esse vídeo e seguir o canal, né, Everton, Com que é muito certeza. importante. Importante para fortalecer o nosso trabalho, né? E que mais pessoas também conheçam o Zoom Talk. Além disso, compartilhar esse conteúdo aí com seus amigos, familiares, né? Não deixar de deixar o like, que é importante para nós também aqui. Sim, deixa o seu like então aí, pessoal, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser notificado sempre que entrar um vídeo novo de um empreendedor novo, você poder acompanhar junto com a gente. Então, dá essa força aí, né, Everton? Com certeza, hein? Ficaremos muito felizes, né, Marcelo? E agora, oficialmente, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. Tudo bem com você? Obrigado, gente. Tudo bem? Foi um prazer vir aqui visitar vocês. O convite já rolou já tem algum tempo, né? Mas por algumas coisas que... Questão de agenda. Isso, aí rolou só agora. Mas eu tô bem impressionado também com a estrutura de vocês aqui. Prazer por todo mundo, ter um monte de gente envolvido aqui para trabalhar, para fazer acontecer. E a gente sabe que é um trabalho muito grande, né? Mas muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite e bater esse bate-papo com a gente, né, Marcelo? Sim, com certeza. E aí, vamos entender um pouquinho da sua trajetória, Guilherme. Assim, você hoje está com a empresa Ovos da Gema, que é uma empresa que ela vende ovos, né, de galinha, né? Uhum. Hoje mas assim, eu queria entender assim, você é um rapaz muito novo. Da onde que veio esse interesse em empreender e às vezes até a coragem de montar o seu negócio? É assim, eu acredito que veio assim dos meus pais, que eles sempre teve essa questão de empreendimento na veia. Então, eu acho que eu me espelhei um pouco neles nessa questão. Desde novo, na escola, eu já vendia figurinha na época, inclusive, e assim, sempre tive essa vontade. Apesar de, como você disse no início, de ter o sonho de jogar futebol, mas essa coisa de querer ter o seu próprio negócio sempre estava em mim. Isso aí. E assim, quando você, lá atrás, quando você era guri, você vendia suas figurinhas na escola, qual que era a ideia que você tinha assim, sobre empreender? Assim, ou você simplesmente, eu acho que com isso eu consigo comprar minhas coisas. O que você pensava nessa época? Na verdade, assim, eu sempre tive o gosto de guardar o meu dinheirinho. Tanto que eu tive um PlayStation 2 que eu juntei moedas ali o ano todo, no cofrinho, com a ajuda da minha mãe, para vir comprar um PlayStation 2 na época, que na época era um grande videogame, né? E assim, foi assim que começou, essa questão de querer ter as próprias coisas, de guardar o dinheiro, de ter o gosto de você conquistar um pouco os seus objetivos, né? Então, acho que surgiu daí, dessa vontade mesmo de querer ter as minhas coisas.
E aí vamos entrar no sonho, né? De ser jogador de futebol? Era o sonho da vida dele, era ser jogador como de milhares de crianças do nosso país, né? E assim, como você comentou com a gente antes da entrevista, você chegou a realizar esse sonho. Mas eu queria que você contasse um pouquinho desse mundo do futebol, né? E o que aconteceu que às vezes você não conseguiu, às vezes conseguiu realizar o sonho de ser jogador, mas não avançou nisso. Eu comecei já desde novo, né? Já fui para a escolinha com 8 anos. Aos 15, eu fui morar fora, fui morar em Minas Gerais, Nova Lima, cidade. E aí começou essa era, né? De morar fora, lá eu morei durante 6 meses. E aí passei por 8 cidades diferentes. Mas eu fui me profissionalizar mesmo aqui em Cuiabá, pelo misto. Depois joguei no Araguaia, joguei no Mato Grosso do Sul, em Coxim, joguei em Campinas. E aí meu último lugar foi em Fortaleza, onde eu morei lá durante 6 meses. E o mundo do futebol ele é muito complicado, né? No meu caso, eu tive que parar por não conseguir ter o salário, ter a projeção que eu queria nesse ramo. Então eu tive que pensar melhor. E já estava com 20 anos. E aí quando eu falo assim, eu morava em Fortaleza, muitas pessoas daqui falam, nossa, morou em Fortaleza, mas eu morava num lugar muito afastado, assim, fui na praia uma vez lá durante 6 meses. Então, os lugares por onde eu passei no futebol, assim, foram lugares muito complicados, onde tinha muitos problemas, que a gente olha assim a Série A, a Série B, a gente vê uma realidade que não é de 90% das outras pessoas, sabe? Que é de muita dificuldade, de às vezes dormir em lugares muito complicado, a da alimentação complicada. Então, a busca por esse sonho foi bem complicado. Porém, foi uma faculdade que eu não fiz também. Eu aprendi muita coisa, convivência, a gente mora em lugares que a gente nem imagina, passa por dificuldades, saudade de casa. Então, isso aí foi muito importante para o meu crescimento também. Você acha, então, que essas experiências que você teve, eu digo até os perrengues que você passou como jogador, te fortaleceram para hoje você estar aí na frente da sua empresa? Totalmente. Até porque, assim, nessa caminhada do futebol, eu acredito que foi só perrengue. Eu não me considero assim, um lugar que eu estava tranquilo, que eu estava falando, não, agora eu estou bem, isso aqui as coisas vão andar. Dos 15 até os 20 foi só perrengue, só lugares bem complicados. Então, isso aí te amadurece, né? Te cria uma casca para você seguir. Então, como eu disse, foi a faculdade que eu não fiz. Legal, hein? Você tem 26 anos, né? Começou aí. No ramo já tem 4 anos que você tem a empresa, né? Como você já mesmo citou. Mas, assim, quando você conta aí um pouco do seu empreendimento, por que você resolveu empreender no ramo de ovos, de alimentos, né? Eu sempre tive interesse, né? Inclusive, quando eu trabalhava de Uber, por eu ser um pouquinho elétrico, assim, eu me sentia ali muito preso em relação ao Uber. Inclusive, tem algumas histórias até chegar ao ovo. Por exemplo, no Uber, eu peguei uma passageira que trabalhava no supermercado Extra, o antigo Extra, que fechou. E lá, às vezes, tinha alguns erros de sistema. Então, a bolacha passatempo, nesse caso, conversando com a moça, ela me explicou que a bolacha passatempo, durante 1 hora, estava sendo vendido por 39 centavos, se não me engano, mais ou menos. E eu trabalhando de Uber, falei, nossa, vou parar tudo aqui. Fui lá, só que eles têm a seguinte estratégia, eles colocam o preço normal, na prateleira, R$ 2,90, R$ 3,00, mas no sistema, quando você passa no caixa, estava 39 centavos. E eu soube disso através de uma funcionária. Fui lá e comprei todas as bolachas passatempo da prateleira, cerca de 250 bolachas. E aí parei meu trabalho de Uber e fui vender bolacha, passatempo na época. Então, já dessa questão de compra e venda, eu já queria muito isso, entendeu? Então, foi só um pretexto ali no Uber. Mas terminei de vender as bolachas, voltei a trabalhar no Uber. Queria vender alguma coisa, comecei a importar. Eu queria comprar camisetas e vender. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Era a minha vontade fazer alguma coisa. E a gente vai trabalhando, fuçando, entendeu? E erra bastante, né? Como essa questão da camiseta, eu importei dos Estados Unidos, porque o dinheirinho que eu ganhei no Uber ali, eu guardei um pouco e fui importar a camiseta dos Estados Unidos.
cheguei aqui com essas camisetas, chegaram aqui com essas camisetas, né? E não consegui vender direito, até porque eu estava muito focado no Uber ainda. Então, essas questões das camisetas aí também não deu certo. Aí chegou o ovo na minha vida, né? Porque minha família tinha uma van velha, uma van antiga, anos 2000 mais ou menos, e eu sabia que eu precisava vender alguma coisa. No ramo dos alimentos, eu sabia que era um produto que tem giro. Então, através de conhecidos, através de contatos, tivemos contato com o dono de uma granja, que no caso até hoje é nosso fornecedor principal. Então, com isso, a gente já ligou uma coisa na outra. Eu tinha a van, que eu precisava carregar a carga de ovos, e eu tinha o contato desse fornecedor. Foi aí que a gente negociou, né? Na época, precisava de dinheiro para comprar esse ovo. A gente eu prestei dinheiro, 4 mil de um agiota, porque não tinha, né? E foi esse o pontapé inicial, com os 4 mil emprestados do agiota e essa van velha. A gente foi lá, buscou e assim foi o início, né? Da caminhada do ovo. Só tomar água aqui. Cara, assim, Então, fica à vontade. O que você fez, assim, cara, assim, eu já vi grandes empreendedores que começaram, às vezes, usando dinheiro do cheque especial ou de outras formas. E pegar de agiota é bem complicado, né, cara? Assim, porque se não der certo... É verdade, você foi muito, lascou. Se lascou. E essas coisas passavam pela sua cabeça, assim? Passava, só que, assim, a questão... Até voltando um pouquinho do Uber. Eu não tinha carro para fazer Uber. E aí eu fiz uma conta, eu achei que poderia alugar um carro, que daria certo. Eu fiz as contas, achei que o financiamento era o melhor lado. Financiei e aquilo também poderia não dar certo, entendeu? Como a camiseta também não deu, Sim, como a bolacha também não deu muito certo, assim, às vezes tomou mais o meu tempo. Então, essa questão de não dar certo, eu não tenho muito medo dela. Por quê? Não vai dar certo a maioria das coisas que você vai fazer. Você tem que tentar, você precisa tentar até você conseguir acertar em algo. Então, o medo não passava muito pela minha cabeça, mas a vontade de tentar, sim. Então, como não deram certo outras coisas na minha vida, então eu já estava bem carimbado que eu poderia tentar mais uma. E sim, a com possibilidade certeza. era assim. E como era um ramo novo de alimentos, né? Então, como o ovo, então eu só via um mundo perfeito, que o ovo vende, que o ovo era aquilo. Tinha alguns problemas, sim, mas assim eu fui descobrir eles mais na prática, né? Quando eu fui para a rua mesmo, e aí eu tive vários problemas. Mas, Guilherme, isso é interessante, assim, porque assim, isso é comum entre a maioria dos empreendedores, como você mesmo disse, é uma verdade real. A maioria das coisas vão dar errado. Mas é nessas coisas que dão errado que a gente mais aprende. Correto. A gente Tira boas lições, sim, né? as Amadurece. maiores lições de qualquer empreendedor é no momento que o negócio não dá certo. Exatamente. Né? E a grande função do empreendedor, que é a vontade de empreender, é de realmente continuar tentando, né? Tentar transformar aquela ideia ou aquele desejo em uma realidade, né? E a gente vê isso muito em empreendedores. Então, assim, é algo realmente comum entre os maioria dos grandes empreendedores, pessoas que não desistem, e as pessoas que conseguem, aquelas realmente que não desistem, né? E que continuam pensando no seu sonho. E aí que eu queria entrar assim, cara, assim, você pegou um produto que até então é um produto comum. Todo mundo já conhece um ovo, já sabe o que fazer com o ovo, né? E está presente na mesa da maioria das pessoas, né? Que quase não tem inovação nenhuma ali naquele produto, mas você ainda achou um nicho para atuar. Isso assim mostra que existe ainda um mercado muito grande a ser explorado de qualquer tipo de produto, né? E assim, eu queria entender, eu sei que você, como você falou, eu fiz a bolacha, tentei com a bolacha, tentei com outras coisas, mas o que mais te chamou a atenção na hora que você estudou, que eu acho que você deve ter estudado no mercado, né? Porque, como você falou, a bolacha não deu certo. Agora eu vou ver, né, um outro produto. Então, o que te chamou a atenção no negócio do ovo? Assim, o que abriu os seus olhos? Foi a rotatividade do produto? Foi a facilidade de venda? O que te chamou a atenção? Aí uma diferença do ovo, quando eu comecei a trabalhar com ovo, é que eu estava 100% empenhado para aquilo dar certo. As outras funções eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha Uber, tinha isso, tinha aquilo. Então, o ovo eu foquei 100% nele.
O que me chamou a atenção, talvez foi a rotatividade no início, sim. Só que com esse contato, né, do dono da granja, enfim, eu achei que era um produto popular, sim, e que as ideias minhas de como fazer, ela foi se formando com o decorrer do tempo. Quando a gente foi lá buscar esse ovo, e até questão de problemas de não desistir, a gente tinha essa van, ela estragou 2 vezes até chegar lá na granja. Chegando lá na granja, a ignição estourou aqui, onde gira a chave, ela caiu no meu pé, só que a van continuou ligada, mesmo sem chave, com a ignição quebrada, né? E aí eu falei assim, bom, então não vou desligar, daqui eu paro lá na granja, né? Parei na granja e aí a gente comprou nesse início, foram 50 caixas de ovos, que foi o que 4.000 deu. Ainda sobrou um pouquinho, alguma coisa assim. Então, a rotatividade me chamou a atenção. Só que quando a gente foi para a prática, eu saí, a gente chegou aqui em Cuiabá, começou a vender. A estratégia era eu e mais esse parceiro de trabalho, né? E meu pai no suporte também, meu pai no apoio, porque ele conhecia esse dono da granja. Então, a gente foi para a rua para ver realmente como que funcionava na rua, né? Tinha toda a pesquisa antes, tinha tudo as nossas estratégias, só que na prática mesmo que a gente vê como que funciona, né? Então, a gente foi para a rua, saía às 6 horas da manhã e passava por padarias para oferecer, passava por restaurantes, passava por mercearia. Então, a ideia era vender um pouco em atacado. Uma caixa, para quem não sabe, vem 12 cartelas dentro de uma caixa. Então, era vender um pouquinho em atacado, passava em alguns mercadinhos. Essa era a nossa ideia inicial. O que a gente pecava? Nas estratégias, por exemplo, a partir do momento que a gente comprou 50 caixas de ovos, a gente começou uma corrida no tempo, porque o ovo perde muito rápido, ainda mais eu, sem experiência, sem armazenamento, sem nada. Então, a gente tinha a van com 50 caixas de ovo, lotado de ovo, né? Então, começou essa corrida. Mas a estratégia é muito errada. De manhã, por exemplo, a gente ia às 6 horas da manhã nas padarias para oferecer ovo. Só que 6 horas da manhã na padaria, ela já estava preparada para o dia dela. Já está tudo pronto. Isso. Ia no restaurante, só que o restaurante já estava preparado para aquilo. Já estava preparado para fornecer o almoço ali. Então, não era o momento de comprar ovos. A mercearia, mesma coisa, porque já tinha um fornecedor. Então, começou a estreitar ali as opções. Seu tempo, né? E o tempo passando, venda praticamente zero, ovo estragando. E aí começou assim, falando, nossa, então a gente precisa sair desse ovo de qualquer forma. Começou a vender ovo fiado, ovo barato, ovo de graça. Porque precisava, o ovo perde muito rápido. E aí foi o primeiro aprendizado meu, foi assim, o ramo do ovo, ele tem que ser muito ágil. Senão, realmente um alimento muito perecível, muito perecível. Então, foi aí esse início bem conturbado, que assim, me deu uma ideia do que era o negócio realmente. Só que o que eu pensava? Sair 6 horas da manhã e eu voltava às 7 horas da noite, mais ou menos, para casa, 8 horas, porque eu ia no Baguncinha à noite também. Só que a mesma coisa, no Baguncinha já tinha comprado os ovos. Mas eu sei que em casa eu não ia vender. Eu precisava estar na rua, fazendo contato, tentando alguma coisa. E foi assim que a gente conseguiu sair dessas 50 caixas de ovos, que era o forte, era a rotatividade, mas eu não tive ela, né? Então, demorei, o ovo já de uma boa qualidade já não era. Então, aí compramos novamente, com pouco dinheiro que fez ali, e aí as coisas começaram a andar assim. Quando fez um cliente, fez outro. Então, esses clientes fixos do início, que foi a base para a gente começar a ter alguma ideia de conseguir andar no ramo. Mas, respondendo a sua pergunta, a rotatividade foi um chamariz lá do início, né? E você entende assim, como você disse, a questão da estratégia inicial que vocês traçaram não estava correta. Vocês se esbarraram em vários pontos. Teve um momento que foi uma virada de chave, vocês assim, traçaram alguma estratégia, não, nós temos que fazer isso para vender produto perecível. Teve várias viradas de chave, na verdade. O início foi de criar contatos mesmo, de tentar vender esse ovo de alguma forma. Mas, assim, a partir da primeira carga, a gente já aprendeu algumas coisas, né? E, inclusive, de precisar de fazer contatos na rua e, assim, visitar novamente os lugares que a gente
já tinha visitado, entendeu? Então, essa estratégia de como vender foi mudando aos poucos. A gente foi fazendo alguns clientes, mas mesmo os clientes que a gente fazia, por a gente não ter um ovo de tanta qualidade, para não ter um armazenamento muito legal, então a gente tinha que repor muito, às vezes nem vender, repor para manter o cliente. Então, e aí eu vi que esse estava muito estreito, estava muito complicado a gente conseguir vender em atacado. Ficamos ali um período vendendo, pagando a agiota, né? Mas retirando nada de dinheiro ali, a gente não tinha lucro, a gente tinha o lucro assim para comer, a gente precisava comer e abastecer a van. Era isso que a gente tinha no início. Tá. A virada de chave foi assim, a gente estava passando ali pelo centro de Várzea Grande e na ideia minha, atacado já estava um pouco complicado. Tinha um barracão abandonado ali no centro de Várzea Grande, que não tinha muita visibilidade para nada, ninguém se interessava por aquele lugar que não tinha teto, era um barracão abandonado. Pensamos assim, bom, no atacado não dá, então vamos tentar no varejo, apesar de já ter feito alguns clientes fixos no atacado, assim, a gente continuou atendendo eles. Alugamos esse local, só que não com dinheiro, com reforma. A gente trocou o aluguel pela reforma, e ali a gente não tinha dinheiro para investir naquele lugar. O que a gente fez? Pegou um pedaço de lona, escreveu ali com canetão mesmo, vende-se ovos, na época era R$ 7,99 a cartela que a gente vendia. Por que R$ 7,99? Porque como ideia minha, eu precisava de ter um chamariz, porque como é o normal? Sempre desde o início eu pensava assim, como é o normal e como eu posso fazer diferente. Então, isso me ajudou muito nessa caminhada. A gente colocou lá uma lona, R$ 7,99 a cartela de ovo, escrito na mão mesmo, uma mesa na frente da loja onde a gente tinha alugado, porque ela estava sem teto, então a gente colocou na frente e colocou ovo ali. Nesse meio tempo, também, que a gente vendia durante a semana, né? No sábado e domingo, a gente conseguiu espaço na feira. Eu e esse parceiro que começou comigo, um ia para uma feira, outro ia para outra. E aí era de segunda a segunda, tentando vender na feira, enfim. Quando a gente alugou esse local, foi reformando de pouquinho. Ali, só a entrada a gente reformou para ter pelo menos teto para a gente guardar a nossa carga de ovos. Que com o tempo, a granja começou a trazer para a gente. Sim. Né? Porque começou a aumentar Tem mais a capacidade volume, né? disso. A granja começou a trazer. E aí a gente começou a guardar nesse barracão abandonado ali, que a gente estava tentando reformar, e vendendo ali na frente. Esse parceiro de trabalho meu ficou na loja, vendendo varejo, e eu continuei na rua, tentando fazer alguns clientes de atacado, para a gente ter as duas fontes, né? E aí, com o dinheiro que a gente foi ganhando, foi reformando esse barracão. Onde já ele não tinha teto, a primeira coisa que a gente foi fazer um teto nele. E fez um teto. O bom do ramo do ovo, bom eu não sei, na minha ideia, é que eu não precisava de muito para ter uma loja. A gente recebia o ovo em caixa de papelão. E aí foi que eu descobri que caixa de papelão é um excelente móvel. Ele serve para tudo. A gente fez banco de caixa de papelão, balcão de caixa de papelão, a parede que a gente precisou foi de caixa de papelão. A nossa fachada foi de caixa de papelão com os preços. Tudo foi de caixa de papelão, porque a gente tinha isso bastante. Sim. Então, não precisava de dinheiro. A gente comprar, vamos comprar isso. Não, põe o ovo, põe a caixa de papelão e põe o ovo em cima. Já consigo vender meu produto. Pronto, já consigo vender. E aí, essa questão de vender atacado também, ela pega um pouco, inclusive no varejo, porque o ovo é um produto de confiança. A pessoa precisa confiar para comprar, porque como é produto muito perecível, sim, é complicado alguém chegar e comprar um ovo de qualquer pessoa, assim. Então, a gente teve essa... Até em grandes redes a gente tem que olhar o ovo antes, complicado, né? complicado. Então, você vê, imagina que alguém que... Né? Exatamente. E aí, como tinha esse problema também no mercado, eu ficava, assim, indignado que um produto tão popular só era vendido em mercado. E aí foi essa questão, assim, não, vamos investir na nossa loja. Por quê? Por que só tem em mercado se é um produto tão popular assim? A gente precisa ter uma nova via, precisa ter uma nova possibilidade para o consumidor comprar. Nessa que a gente foi reformando essa loja, começou a vender ovos lá, inclusive aí começou a gente a clarear algumas ideias, eu comecei a pensar uma forma melhor de como vender lá, porque assim,
todo mundo imagina que só tem um tipo, todo mundo assim, a grande maioria das pessoas imagina que só tem um tipo de ovo. Vai lá no mercado, compra ele, ou é branco ou é vermelho. Lá, trabalhando no ramo, eu vi que tinha uma variedade de ovos. E eu vi que tinha carência no ramo, assim, por exemplo, digamos que uma confeiteira quer comprar um ovo. Ela é obrigada a comprar do mercado. Mas aí eu criei alternativas para ela, porque eu tive o ovo pequeno até o ovo extra grande jumbo, que tem tamanhos de ovos, são classificados por peso e tamanho. Então eu comecei a captar essa confeiteira, eu comecei a captar o lanche, precisava de um ovo mais barato, talvez. Eu comecei a captar, às vezes, padaria. E, às vezes... Então, a gente começou a criar um leque de alternativas para a pessoa ir lá e comprar. E como a gente, na loja e na rua, estava vendendo, então a gente começou a ter ovo fresco toda hora. Então, aí foi criando credibilidade para o cliente ir lá, comprar uma vez e voltar. Quando o cliente volta, a gente já se sente seguro que ali a gente tem aquela venda para cima, porque forneceu um bom produto com preço bacana, então o cliente vai voltar. A possibilidade dele voltar é maior do que antes era, né, no caso. Então, aí foi indo, né? A gente construiu, já com o tempo a gente abriu ali 2 metros só de loja, uns 2 metros, foi para 6 metros, ela tinha uns 40 metros quadrados lá, o galpão, né? Até que a gente reformou tudo e conseguiu ali dar andamento nesse primeiro ano de empresa. Eu acredito que foi tudo isso no primeiro ano de empresa. Até porque foi rápido, assim, por causa da agilidade que é o ovo, como a gente disse lá no início, que é muito rápido, né? Então, nesse primeiro ano já aconteceu tudo isso. E aí, eu já comecei a ter uma ideia de loja. A gente começou a clarear já que poderia ser um negócio mesmo, aquilo lucrativo. Vou tomar uma outra água. Fica à vontade. Assim, até, assim, eu falo demais. Não, mas cara, é muito Bom. legal assim, a visão que você teve de pegar um produto que é tão comum e, às vezes, até vender ele explicando melhor o que ele é para o seu cliente, né? Porque eu acho que, assim, como você citou a confeiteira, vai existir um determinado ovo que para ela consegue até economizar na hora de usar. Vai ter mais sentido para ela usar, né? E realmente, acho que as pessoas comuns, assim, que não se preocupam... Eu pensava que só tinha ovo branco e amarelo. Vermelho, né, que fala. Que eu mais conheço. Então, isso é uma visão comum. Então, assim, as pessoas não entendem, como ele disse, né? Como é a classificação do ovo e tal. E como, assim, às vezes, para alguns nichos, né, ou trabalhos, é importante ter o ovo correto, né? Ali, o produto correto, né? E eu acho que foi bem legal essa sua visão, assim, de mapear isso. E aí, o que eu queria entender, assim, hoje, lá na sua empresa, você saiu daquela primeira ida lá que quase não deu certo na granja, comprando, acho que 40 caixas? 50 caixas. Hoje você vende quantas caixas? Qual a quantidade de ovo você vende? A gente calcula isso já por semana, né? A gente vende em torno de 500 a 600 caixas por semana. Já melhorou. Até em relação a que você falou assim, que às vezes é uma dor que a gente solucionou, que às vezes a pessoa nem sabia que tinha, por exemplo, a confeiteira. Ela nem imaginava que aquilo poderia ser... agregar o trabalho diferente. dela. Então, a gente solucionou essa dor, assim, de uma forma bem bacana. Porque, assim, inclusive, clientes que compravam 4 anos atrás com a gente, eles continuam comprando. Então, é uma coisa recorrente. Tornou uma venda... Não é recorrente em questão, assim, cartão de crédito, mas é uma venda que o cliente volta. Sim. Volta. Então... Aí, só que muito nesse primeiro ano de empresa, existiu muitos erros também. Porque lá no início a gente fez muito cliente fiado, por causa da necessidade de conseguir vender. Então, a empresa estava vendendo, estava acontecendo, as coisas estavam girando, porém ela não tinha lucro. A maioria do lucro nosso estava na rua, estava em ovo fiado, estava em perca de ovos, estava em algumas negociações erradas, estava, às vezes, naquela nossa necessidade de conseguir alguns mercados com boleto e a gente não conseguir ter caixa para sustentar. Então, por mais que existem várias etapas, sabe? A gente conseguiu vender, conseguiu fazer uma rotatividade, porém não tinha lucro. É uma empresa que, às vezes, não existia ainda em questão para crescer.
Então, tivemos que... Foi outra virada de chave que reduziu um pouco essa questão, reduzir quase 100% essa questão de ovo fiado, que foi um trabalho que a gente foi feito com tempo, né? Não foi fácil. Inclusive, depois, assim, a gente conseguiu ter prazo com a granja, porém, eu vi que aquele prazo com a granja era prejudicial. Então, no primeiro ano que eu tive ali, eu precisei mudar isso. Então, eu fui na granja, fiz uma negociação para que eu pudesse pagar ovo à vista e receber à vista. Até porque a rotatividade era muito grande, eu entendia que aquilo era necessário. E foi muito importante para a gente aquilo lá. Você estava perguntando assim, da nossa evolução, como saiu, né, de nenhuma venda para 600. Então, com o tempo, fomos pegando... Eu imaginava que eu poderia, como a gente... Só para o pessoal ter uma ideia. Uma caixa tem quantos ovos? 12 cartelas. 12 cartelas. Então, são quantos ovos, Everton? De 30 ovos, 360 ovos. 360 ovos. São Uma muito caixa. ovo, né? Por caixa. Versus 600 caixas. Ah, É muito ovo, é muito ovo. Quero Você esse- falou assim de prazos, Sim. de validade. Quanto tempo que dura um ovo aí, cartela? Como que identifica isso? O prazo que vem da granja é de 30 dias. Porém, esse prazo, assim, ele é relativo. O que acontece? O meu prazo é de vender toda a carga minha em 3 dias. Por quê? Ele produz lá na granja, fica um dia lá, vem para mim, fica 3 dias, e aí que vai para o consumidor final. E, às vezes, nem vai para o consumidor final. Às vezes, vai para um mercadinho, que aí o mercadinho vai para o consumidor final. Então, tem uma linha até chegar no consumidor final. Então, a minha meta, que sempre a gente faz a compra de ovos assim, é para 3 dias. Segunda a quinta, de quinta a segunda. E assim vai indo, né? Então, o prazo é mais ou menos esse. Em relação ao que eu estava falando, eu perdi o raciocínio da linha cronológica. Sim, da evolução. Isso. Então, aí eu fui tendo algumas ideias para crescer, para tentar captar mercados, por exemplo. Mercados grandes, eu achava que eu poderia fazer aquilo. E como eu era meio que o dono, eu entregador da empresa ainda, e tinha alguém lá na loja, então era uma coisa bem orgânica ainda. E aí, às vezes, eu passava o dia todo na rua, com a van, suado, sujo, e aí no mercado ia oferecer ovo. Então, essa autenticidade assim também, ela não foi tão prejudicial para mim, porque as pessoas viam que eu estava ali trabalhando, a verdade. Então, aí eu tentava captar alguns clientes assim dessa forma, em mercados grandes. Não tive grande sucesso com isso. E também não foi uma linha que a gente seguiu. A gente viu que o consumidor final era uma linha mais importante. Nessa loja que a gente estava, que era uma estrutura bem... que nós mesmos reformou aquilo, né? Depois de o primeiro ano, segundo ano, resolvemos mudar para o lado. É uma vizinha, onde tinha uma estrutura bem melhor, bem mais visibilidade. E aí sim a gente fiz uma fachada de acordo com o tamanho que a empresa estava se tornando, né? Então, hoje a gente tem já um local propício para o que a gente vende, né? E no meio desse caminho, eu tive algumas ideias. Por exemplo, eu queria fazer pontos de venda na cidade. Como eu não conseguia atender todo mundo, eu ia numa padaria, falava assim, ela não vendia ovo. Bom, posso colocar meu ovo aqui, consignado, a gente faz uma parceria, eu faço a ilha para você, eu colocava banner. E assim a gente foi captando alguns pontos na cidade. 3, 4, 5 pontos na cidade, onde vendia os nossos ovos ali, a gente fazia a rota pela cidade. Então, isso ajudou na venda também. Tive a ideia de fazer um carrinho de ovo para as academias. Como que funcionava? Ela não precisava de vendedor, não tinha nenhuma responsabilidade da academia. Eu tenho um carrinho pequeno, onde eu coloco na academia, coloco o banner atrás, coloco o QR Code, e ali o aluno da academia vai, pega o ovo, compra o QR Code e leva para casa. Então, uma forma assim, sem nenhum custo para a academia. Para o estabelecimento, né? Isso, exatamente. Então, começou assim, a ter agregar valor dessa forma. Um dia eu estava andando pela cidade, vi uma van velha, abandonada, e eu falei, bom, eu acho que eu vou comprar essa van. Eu achei o dono dessa van, plotei ela e coloquei com um guincho lá ali no Cristo Rei, em frente ao SESI. E ali eu fiz um outro ponto de venda com uma van plotada, eu coloquei alguém para vender lá. Então, esses pontos além de vender,
ela foi dando visibilidade para a marca. Foi as pessoas olhando, olha, eu já te vi lá, já comprei de vocês, então vi você na academia, ou vi você, vi o logo, né? O logo da empresa. Multiplicou seus pontos de venda Isso. sem muito custo. Sem muito custo. Quando a gente mudou dessa loja velha para nova, também foi um boom muito grande, porque mais pessoas começaram a ver a gente dobrou a nossa venda nessa mudança de loja, sabe? Então, isso aí foi importante para a gente também, para a gente chegar no patamar que a gente está hoje. Cara, assim, até assim, uma coisa que a gente vê hoje. Hoje, vários nichos de mercado, tipo, produtos comuns, como café, vinho e outros, eles têm uns planos de assinatura, né? Que são aqueles planos que você recebe na sua casa, né? De acordo com o que você assina. Acho que isso era uma coisa bacana para vocês. Vocês já estão pensando nisso, já estão lendo somente, mas é algo assim que até por esse nicho que você comentou, que é o pessoal das academias, porque hoje ainda é a proteína mais barata, né? Com certeza. É o ovo. Então, assim, acho que faz muito sentido isso, né? E acho que se vocês já não estão pensando nisso, acho que era um caminho legal para vocês explorarem. Na verdade, existe bastante coisas a ser explorada. Como a gente tem 4 anos de empresa, o primeiro ano foi praticamente de perrengue, o segundo mais de organização. A gente tá bem no início, mas a gente tem várias ideias para continuar crescendo, sim. A questão do plano de assinatura, ele é um pouquinho mais complicado em questão de logística. Sim. Uhum. Mas eu já vi gente fazendo, então, inclusive com produto perecível. Mas é uma ideia bacana. Eu penso, assim, questão de expansão, a gente está expandindo mais questão de delivery agora, porque está criando como a gente é em Várzea Grande, o pessoal de Cuiabá tem mais oportunidade de comprar da gente do delivery. Sim. Então, o delivery nosso vai crescendo a cada dia, porque a gente está focado nisso aí. Questão o nosso público também ser um pouquinho, faixa etária um pouquinho mais alta de idade, não foquei muito em questão de Instagram, de mídia social, que é agora nosso foco também, de entrar nesse... Bom, cara, porque assim... Importante, eu né? até... Vai estar entrando na academia, nesse nicho, assim, eu vejo pessoas mais jovens que se preocupam com isso. Inclusive, pessoas que não têm, às vezes, condições de estar sempre ali comprando a sua proteína, tipo um whey protein ou um outro tipo de proteína um pouco mais cara, eles vão para o ovo, né? Isso aí você vai pegar a galera aí desde os 16 até os 25, 30, aí vai embora. Eu acho que o seu público é até mais amplo. Então, acho que é necessário você partir para as redes sociais, vai te abrir um leque gigante. Sim. Tá? E também, assim, o que emperra um pouco é como a empresa foi constituída lá no início, tudo era entrega, Entendi. atendimento. Então, até você conseguir desvincular a empresa do seu nome é um pouco complicado. Tudo você tinha que fazer, nada girava sozinho. Então, esse é um pedaço muito complicado de você conseguir fazer, sabe? Então, é isso o meu foco agora, de conseguir, e já está bem bacana, a gente já está andando legal, de você não ter que decidir tudo. Não ser mais o operacional mesmo, né? Tem mais pensar o negócio. Hoje a gente tem o setor financeiro, a gente tem a área da entrega, do atendimento, do caixa. Então, a gente já está um pouco mais organizado para a gente conseguir crescer. Porque se você ficar muito no operacional, você não consegue expandir de forma nenhuma, na verdade. Com certeza. É verdade. Com certeza. Cara, assim, é um ramo bem legal. Assim, eu acho que a questão da venda ela é muito interessante. Mas o que mais me chama a atenção no seu perfil, assim, não é nem no seu negócio, é mais no seu perfil. Acho que assim, é uma lição para as pessoas que estão na sua faixa etária, sabe? Às vezes eu vejo muita gente assim com dificuldade para conseguir um emprego, mas tem vontade de empreender, mas o medo que você não tinha, muitos têm, né? E aí eu queria fazer a pergunta assim, se você pudesse falar pro Guilherme que lá atrás, assim, eu pensando também nos seus amigos da sua faixa etária, o que você orientaria para eles, para quem quer começar o seu negócio, quer iniciar empreendendo, o que você orientaria? Cara, bem bacana essa pergunta. Assim, eu
eu vejo que não existe uma fórmula mágica. Eu não vou conseguir dar o caminho que você precisa para você traçar. Até porque cada um é cada um e cada um tem um ponto positivo que vai conseguir fazer aquilo andar. Como que funciona? Para mim, eu não acho que você precise de ter muito para começar. Você não precisa, na verdade, ter nada. Só a sua vontade já basta. Como eu disse, você vai criando soluções. Eu acredito assim, vejo muita gente planejando, planejamento é importante, porém eu trabalho muito com a prática. Na prática você tem você consegue aprender algumas coisas que na teoria você não vai andar. Então, que comece com nada ou com o pouco que você tenha, apenas com a sua vontade. Como eu disse, caixa de papelão você faz tudo. Então, esse é o meu caso. Então, pode ser que nos outros ramos, eu vejo muitas pessoas assim começando barbearia, já vi apenas com uma plaquinha escrito à mão ali, olha, corta esse cabelo por R$15, uma mesa e uma cadeira e cortando cabelo. Então, eu acho muito louvável essas pessoas que começam assim, com coragem. E eu acho que te dá uma experiência, te cria uma rodagem muito bacana para você continuar crescendo a partir dali, sabe? Mas é isso mesmo, cara. Assim, a gente olha para trás, a gente que empreende, a gente olha para trás, assim, hoje as pessoas que veem a gente no ponto que a gente chegou, né, elas não vê de onde a gente veio, né? Não vê todos os, como a gente comentou também, dos perrengues, né? As noites não dormidas, né? Os pensamentos, os medos. E aí quando vê você já no ponto, acha que foi tudo muito mais fácil, né? E como você falou, cara, acho que é muito disso também. Acho que a trajetória molda a pessoa, né? E o teste maior foi que também a gente já comentou, é você não desistir, né? Acho que esse é o grande passo, né? Você tem que ter na cabeça assim, que você não está pronto para tudo e nem vai estar. Se você ficar, eu vou estar pronto, não, tal momento é esse. Não, o momento é agora. Se você quer, o momento é agora. E você vai que nem você disse, se moldando durante o caminho. Você vai criando suas estratégias, suas ideias de negócio. Então, só o fato de você ter a vontade já basta para você caminhar. Não é garantia de sucesso, que nada é, né? Mas, assim, você já pode criar suas alternativas, criar suas ideias durante o caminho que vai dar certo. Como a gente também comentou, erros vão acontecer demais, na trajetória, né? Não. Todo dia, né? Cara, eu erro Cada muito. dia é uma lição, né? Erro demais. É questão do erro. Estava num momento da empresa, né? Que as coisas estavam dando certo e eu estava naquele projeto de pagar ovo à vista. Então, eu fiquei 1 ano ali pagando o ovo a prazo e guardando um pouquinho. A prazo e guardando um pouquinho para que a gente pudesse chegar ao momento de pagar um ovo à vista. Chegou esse momento. Durante 1 ano ali, a gente chegou o momento de pagar à vista. E nesse pagamento do ovo à vista que a gente ia fazer, fez um Pix errado. Um Pix. E uma carga de ovo, assim, uma cartela de ovo é barato hoje em dia, né? Não tão mais, né? Não. Mas uma carga de ovo ela é muito cara. Sim. E aí foi feito um Pix errado. E esse foi um pedaço da empresa bem complicado, porque assim, a gente estava em crescimento e aí esse Pix foi errado. Consegui achar para quem foi, não devolveu. Era lá no interior do Mato Grosso. Como que eu consegui também? Eu fui na polícia, né, para ver. Sim. E eles não puderam passar nenhuma informação à polícia. E aí a delegacia lotada, eu sentado aqui numa cadeira. Falei, não, eu preciso, por favor, pelo menos do nome. Acho que lá no Pix dava algumas informações, só que acho que não dava CPF, alguma coisa assim. Eu precisava de alguma informação para mim chegar na pessoa. E aí elas não podiam passar. Aí nesse dia na delegacia eu falei assim, dificilmente eu choro, né? Mas nesse dia eu solucei tanto na frente da mulher ali que foi bem complicado. Aí chegou o delegado lá de dentro, perguntou o que estava acontecendo. E aí ele me chamou para a sala lá e assim me deu alguns caminhos para eu conseguir essa informação. Achei o rapaz, não pagou mesmo, a gente tentou de várias formas, porque até é um crime, né? Isso aí. Sim, apropriação indébita, né? É crime. Então, foi um momento complicado, que depois assim de tanta luta a gente conseguiu. A minha van que eu comecei,
ela um dia, quando eu comecei a aumentar ali, né, o número de funcionários, eu precisava de um entregador, contratei um entregador. Nas primeiras semanas ali, ela foi roubada, a van. Foi roubada e como o ovo não pode parar, a gente peguei o carro mesmo, aquele carro que eu tinha comprado financiado para Uber, colocava o tanto de caixa que dava, dava várias viagens e, assim, enquanto isso, buscava essa van. Achou ela lá em Chapada, graças a Deus achou ela. E aí esses problemas vão acontecendo. Logo depois essa mesma van, ela, depois de algum tempo, queimou ela. Bati aqui. Ela queimou na estrada, pegou fogo, perdi a van. Então, aí eu tive que ter um outro carro de entrega. Então, os problemas, os erros, assim, se a gente for fazer, dá para fazer um podcast só de problema que teve no ramo do ovo aí. Porque acontece muito, cara. Isso é algo comum entre as empresas, assim. Isso faz parte do dia a dia. Faz parte. Mas eu Faz queria parte do dar, negócio. hein, Everton, eu queria até dar uma dica, assim. Eu fiquei sabendo disso há poucos dias. Hoje, os bancos, se você fizer um Pix errado, você pode comunicar o seu banco imediatamente, comunique o seu banco. Seu banco vai achar essa conta e ela estorna esse dinheiro. Automaticamente. Ele é obrigado hoje a fazer isso. Olha que bacana. Se você provar para o banco que isso foi feito de forma errada, para a pessoa errada, que você não tinha nenhum, né? Esse dinheiro volta para você. Independente se a pessoa tem dinheiro ainda lá na conta dela ou não. Poxa. Ele pega esse dinheiro da conta da pessoa, a pessoa fica negativa lá, mas esse dinheiro volta para você. Tá? Bacana, então, assim, até para orientar os empresários que estão aí, às vezes é comum, a gente faz muito Pix, né? Muita transferência para pagar fornecedor ou pagar funcionário. Ou fez errado, vai do seu banco, que hoje eles têm a obrigação de resolver isso. É coisa boa, hein? Bom demais isso aí. Né? Claro que com algumas questões. Sim, tem que provar. Que você fez errado, né? Mas existe essa possibilidade. E é isso, gente. Sim, eu acho que a gente conversou bastante, entendemos bastante o ramo, né? O que é a Ovos da Gema, né? Exato. E, Guilherme, queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo aonde está a sua loja. Se elas quiserem ter acesso a vocês, qual que é o telefone ou o endereço, que elas possam ir lá e encontrar um produto de qualidade que vocês vendem lá. Bacana. Eu queria até citar um ponto, às vezes, que eu passei batido. Claro, não sei se eu fique à vontade. Desde o início, a minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa sempre que ela gostava de participar de projetos sociais e aquilo me motivou bastante. Como eu trabalhava com ovo, é um alimento assim muito nutritivo e assim que todo mundo precisa. Com o tempo, já no segundo ano de empresa, a gente montou um projetinho para fazer doação de ovo. Com a ajuda da granja também, já lá no início, a gente começou a fazer assim, uma doação por mês para bairros, casas filantrópicas. E isso foi plantado lá no início e hoje só vem aumentando, sabe? Hoje a gente doa, às vezes, roupas. Então, é uma área da empresa onde eu acho que eu tenho um papel muito importante, até por trabalhar com ovo e ter conhecimento com as granjas, que eu acho que dá para fazer muito mais doando ovos para quem precisa. Tem muita casa filantrópica que precisa, a gente já atende algumas, mas é um lado da empresa onde eu quero assim, acompanhar, ter um crescimento bem amplo, porque eu acho que, pelo meu conhecimento das granjas aqui em Mato Grosso, eu acho que é uma coisa que dá para fazer, inclusive, assim, a gente já está fazendo, né? Mas respondendo a sua pergunta do onde que está a loja fica ali na Couto Magalhães, ali depois da Magazine Luiza, em frente a uma igreja universal. A gente tem no Instagram, Ovos da Gema, a gente está no Google também, tem o Facebook, faz delivery, não só venda física, mas a gente faz os deliveries ali. E é isso, onde a gente está localizado. Beleza. Legal. Se você quiser deixar um agradecimento ou uma fala final aí para quem, às vezes, participou da sua trajetória, né? Exato. Fica à vontade, o espaço é seu. Tá bom. Eu agradeço, assim, questão de agradecimento. Tem até muita história, assim, eu acredito em Deus e em alguns momentos eu me senti eu senti ele bem presente na minha vida, na história do ovo.
lá no início, eu tive a cultura de resolver os problemas da granja. Por exemplo, não é que eu era o responsável para resolver, mas, digamos assim, a granja precisava vender 100 caixas de ovos de determinado ovo. Eu sempre quis ter esse desafio. Não, então manda para mim que eu vou tentar vender. Num caso como esse... Chegou os os ovos. ovos, Pode deixar aqui, gente. Victor. Olha. Um pouquinho atrasado, né? Ah, que isso, ó. Pessoal, assim, para quem está assistindo ali, esse aqui é o produto que é vendido lá. Lá nos ovos da Gema. Vamos pegar aqui. Essa é a empresa. Esse aí o rótulo vai junto aqui, né? Geralmente. Gema aqui. E tá aqui, ó. Para vocês conhecerem a marca dele. Tá? Quando vocês procurarem lá, procurem no Instagram, como ele disse. Tá? Pensou em ovos, maior loja de ovos de Mato Grosso, viu? Isso. Então, cara, excelente. Vou pedir pro nosso editor deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e também agora, nesse momento, aparecendo aí para vocês o Instagram deles, tá? O Instagram é Ovos da Gema, né? Isso, Underline. Isso. E é isso, gente. Estão lá na Couto Magalhães, no Centro Várzea Grande. Quiser pedir lá, vou deixar também o telefone aqui para você falar. Opa, maravilha. Falar lá com o nosso amigo Guilherme. Vocês vão ser muito bem atendidos. A gente está estourado no tempo aí? Não, Como é que tá tranquilo, cara. Essa questão do imã da geladeira aí também vai lá do início. Como é o normal e como eu posso fazer diferente? O normal seria água, disque isso. E aí eu resolvi fazer assim, vou fazer imã de geladeira para ser um disque ovos, um delivery de ovos. Então, saiu também o imã da geladeira, onde também me agregou bastante a ter pedidos, porque às vezes cartãozinho de visita perde, né? Mas isso aí a pessoa às vezes gruda. Está estampada na geladeira. Acaba lembrando, né? Não, mas isso aqui é muito legal, cara. Assim, a gente. Pessoas que têm um consumo grande de ovos na semana, lá em casa come muito ovo. Lá em casa a gente compra 4 grades dessa por semana lá. Eu acho que sem brincar nem dá. E é importante, né, cara? Porque assim, você ter um serviço especializado, né? De um produto que realmente você sabe que tem procedência e que vem direto da granja para você, Exato. né? Então, E assim, a gente é uma loja especializada nisso, né? Foi isso que a gente pensou. Inclusive, no meio do caminho, a gente teve a oportunidade de às vezes, fornecedores de outros produtos. Quer vender arroz, quer vender isso, deixava no consignado. Eu falei, não, a gente começou assim, a gente é especializado em ovo. Então, esse é o nosso foco. cara, muito bom, cara. Gostei muito da sua história, assim. Acho que é uma inspiração para jovens como você, que querem empreender, querem montar o seu próprio negócio, mas ainda às vezes tem medo, às vezes acha que precisa... eu preciso ter dinheiro para fazer, eu preciso... fica sempre colocando algum empecilho para começar. Eu acho que esse é o grande diferencial do que você fez. Eu acho que é a vontade de fazer alguma coisa, né? Inclusive, até nisso, eu não consigo contribuir tanto ainda para ajudar as pessoas a começarem. Mas lá na loja, por exemplo, a gente tem um setorzinho lá de uma venda de paçoca, uma paçoca de 500 gramas, onde às vezes vai ex-presidiário lá pedindo ajuda. A gente oferece ajuda da forma que a gente pode. Por exemplo, a gente fornece para você aqui 3 paçocas, vendem ela, e aí você volta aqui com o dinheiro, paga e você começa assim, dessa forma. Então, já aconteceu de 2 ex-presidiários fazer isso aí lá. Pena que, às vezes, não tem continuidade, a gente não tem um acompanhamento de como que isso se desenrola, sabe? Mas, às vezes, pai de família que vai lá pedir uma cartela de ovo. Então, a gente dá essa possibilidade de começar, quiser vender algum produto, a gente fornece ali, mesmo sem dinheiro, para ver se ele consegue sair do absoluto zero ali, às vezes às vezes está passando algum tipo de necessidade, para conseguir. Então, questão assim, que a gente tem bastante foco nisso, porque a gente sabe que é complicado. Nos dias de hoje está bem difícil, tem muita gente passando necessidade. Então, até a questão do agradecimento que você me falou, a questão por acreditar em Deus. Teve um certo momento que a granja tinha, inclusive desse ovo aqui, vermelho extra.
sobrou lá na granja 90 caixas de ovo extra. Esse ovo é um ovo mais difícil de ser vendido porque ele é mais caro. Ele é um ovo Ele é assim, enorme, gente. Vocês estão vendo aqui, ele é enorme. bem grande, cara. É. Vou abrir aqui, posso? Pode, à vontade. Pode continuar. É bem... Pode falando, Guilherme. Isso. Aí, eu falei assim, não, então manda para mim essas 90 caixas de ovo vermelho extra. E aí, eles mandaram essa 90 caixas de ovo vermelho extra. No momento que eu descarregava o caminhão ainda, quando a gente terminou de descarregar, eu recebi uma ligação de um rapaz lá do interior, que aí começou a minha venda para o interior também. Um rapaz do interior falando assim, perguntando se eu tinha, não era 90, se eu tinha 80 caixas de ovo vermelho extra. E eu jamais iria ter aquele estoque, Sim. até porque no meu giro não era para aquilo. E, por coincidência, esse dia, assim, Você tinha. eu tinha, então foi uma coincidência assim que por acreditar muitas vezes, talvez Deus falou assim, não, vamos reconhecer um pouco o risco dele, vamos mandar um cliente para ele e rolou, sabe? Rolou a venda desse cliente, ele se tornou um cliente recorrente, depois acabou parando de mexer no ramo de ovos, mas essa questão eu vejo muito que Deus está aliado a tudo que eu venho fazendo. Eu acredito que eu peço a bênção dele, né? Que as coisas estão dando certo também por permissão dele. Então, esse foi um caso onde não sei de onde que esse cliente arrumou meu número, mas aconteceu. Então, eu agradeço muito a ele nessa trajetória. E vários outros fatos também que já aconteceu. Um dia eu estava muito estressado na loja antiga, onde eu tinha. Saí da loja, esqueci de fechar o portão. Deixei sem cadeado, voltei para casa e eu muito cansado, que eu chegava em casa já bem de noite, eu dormia. Simplesmente não acontecia mais nada, eu só dormia. Uhum. Nesse dia eu estava estressado, resolvi sair. Falei, não, vou sair de casa andando. Saí andando e falei, vou parar lá na loja andando para mim dar uma esparecida na cabeça. E eu vi que a porta estava aberta nesse dia. Então, foi uma coincidência em que a gente não sabe explicar, mas assim, você entende? Uhum. Então, são coisas que acontecem na trajetória, que a gente marca a gente também, né? Sim, Legal. com certeza. Cara, assim, de novo, agradeço muito a sua presença aqui. Acho que enriqueceu muito o conteúdo. Acho que espero que a trajetória do Guilherme influencie outros Guilhermes, outros jovens, né, a empreenderem, né, independente do segmento, a construírem suas vidas, não ficar esperando, ou entender essa ideia de que você não tem que ficar esperando as coisas virem até você, que você tem que ir buscar as coisas que você quer, né? Ninguém vai trazer as coisas de bandeja para você. Não vai acontecer. Você tem que ir lá e pegar o que você quer. Você tem que ir lá e correr atrás para você ter merecimento de alcançar aquilo ali. Com certeza. É isso, Everton? É isso mesmo. Quer completar alguma coisa? Não, agradeço, Guilherme. Com certeza, creio também que vai ser uma inspiração para outros jovens, assim como eu também. De onde você me conheceu? Pelo Instagram. No Instagram? Aham. Destaque Magazine. Ah, tá. Foi lá que- Comprar merchan da Destaque Magazine. Exato, olha. Vamos aqui, Destaque Magazine. Exato. Mas Me achou lá, então. Você achei você lá. Cara, de novo, obrigado por ter vindo. E a gente espera que, como a gente disse, essa sua história inspire outras pessoas, Eu tá? que agradeço, gente. Na minha vida vem acontecendo, como eu disse, assim, aconteceu muitos problemas, mas esse ano, assim, a gente vem crescendo, a gente vem se organizando, e aí um convite como esse, a gente sente, assim, como um marco também para mim, porque é um reconhecimento que a gente busca desde quando a gente começa, né? Então, para mim, não é só mais um podcast, é o podcast para mim, é o primeiro lugar onde me convidam. Então, eu fico muito feliz. Inclusive, estava bem nervoso ali. Que isso? Vi esse stand de câmera. Cara, quem me conhece aqui, é uma estrutura muito grande aqui, muita gente trabalhando aqui atrás. Então, fico muito feliz de ter vindo aqui. E espero que a gente continue conversando aí, crie um certeza. vínculo. Com certeza, cara. E agora a gente vai... Vi que tem uma cozinha ali, a gente vai comer uns ovos. Opa! Ali, Opa! Vamos comer uns ovinhos fritos aqui. Ovo já tem bastante. Né? Que tem Fazer uns bolos, né? bolo,
leite, cozido. Você gosta de bolo, né, Everton? Ah, amo bolo. Ixi, eu tenho uns contatos de melhor que o bolo. Oh, meu Deus. Muito contato, cara. Faça os contatos. Gente, Mas é isso, né, Marcelo? Obrigado por você que acompanhou a gente até agora, escutou a gente com toda a atenção. E vamos lembrar eles de novo, Everton. O que eles precisam fazer para dar aquela moralzinha pra gente? Se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e compartilhar aí esse vídeo com seu amigo, com seu familiar, tá? É muito importante para nós. E continue ligado no nosso Zoom Talk, que vamos ter mais bate-papos como este, né, Marcelo? Sim. E para quem deu like pra gente, o que você deseja para ele? O que eu desejo? Bem, eu não Uma, sei. uma cartela de ovo. Uma cartela de ovo. de ovo. Ah, uma cartela de ovo. Exatamente. Do Ovos da Gema. E para quem deu dislike? Ah, o que eu vou dar? Eu não sei. Desejo nada pra você, vai ficar sem ovo. E sem conteúdo E sem também, conteúdo. né? Exatamente. Pessoal, obrigado. Brincadeiras à parte, mas muito bom ter vocês aqui com a gente. E ficamos até a próxima, Everton. Até a próxima, hein? Abraço, tchau, tchau. pessoal.